uma pergunta que eu queria te fazer. Eu não vou cair na mesmice de falar de pandemia, porque todo mundo já falou o que tinha para falar. E, de fato, as competições voltaram. A gente sabe que não voltaram com o mesmo público, elas não voltaram com a mesma adesão. Mas, assim, o fato é que elas voltaram e a tendência é que, aos poucos, voltem ao normal. Quais são os planos, assim, em relação ao Brasil para que consiga, talvez, aquilo que a gente falou em off, trazer melhorias em sentidos de premiações para atletas, em condições para trazer os atletas, porque o jiu-jitsu, num geral, ele é um esporte amador, né? A pessoa paga para estar ali curtindo a sua competição e tudo, mas ela é diferente daquela pessoa que vivencia o jiu-jitsu de uma maneira profissional. E hoje você tem a profissionalização cada vez mais cedo, né? Você já vê pessoas de faixa branca ali que o cara já é um profissional no Instagram, com patrocínios no kimono, enfim. E crianças, idem, né? Que crianças começam muito cedo, toda montada pelos pais. E quais são os planos para que possa talvez ter algum atrativo para esse tipo de pessoa que busca uma coisa mais profissional dentro do âmbito da Então, federação? Paulo, em relação só falar um negócio de pandemia, cara, jiu-jitsu tá maior do que nunca. Jiu-jitsu foi afetado zero pela pandemia, zero. Pra ter uma ideia, o primeiro campeonato depois da pandemia foi o nosso. E quando voltou, cara, as pessoas estavam com crise de abstinência. Foi o campeonato mais cheio da história da federação, foi o primeiro campeonato que a gente fez depois da pandemia. Ainda estava na pandemia. Ainda pessoas dizem que a gente está na pandemia ainda. Então, É, assim, esquece. Jiu-jitsu é um vício. Jiu-jitsu, as pessoas têm dependência. E aí, cara, só para você ter uma ideia, teve pai que veio para mim chorando. No primeiro... Graças a Deus voltou o jiu-jitsu. Eu já estava preocupado, meu filho está na rua sem estar praticando esporte. Para tu ter o nível de preocupação que os pais têm com as crianças, em função da realidade social que a gente vive. Então, o jiu-jitsu hoje, às vezes, não é nem só um esporte educacional, é uma necessidade de sobrevivência. é uma fuga dessa sociedade doida que a gente tem, cara. Então, assim, as crianças estão expostas a riscos grandes e o jiu-jitsu, os pais, isso é um remédio que pode virar uma droga. O jiu-jitsu é desenvolvido de uma maneira compulsiva, como fuga de algo que te faz mal. Entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. Então, cara, volta e meia num campeonato, orienta o pai a não escrever atleta. Cara, teu filho, eu tô percebendo que teu filho tá lutando sem prazer. Ele tá tenso, não tá legal. Cara, Tá gerando uma frustração na criança, né? frustração, ele não está sabendo lidar com isso tudo, e o pai com a expectativa, o cara cara, da igreja do lado de fora gritando, vai, estrangula, quebra. Daí, pastor, calma, pega em nome de Jesus, ele ri assim e tal, calma. As pessoas estão muito neuróticas, cara, muito neuróticas. Então, assim, a gente tem que E entender. durante a pandemia, todo tipo de neurose deu até uma agravada, né? As pessoas ficaram um pouco mais É, tensas com talvez. relação às Então, assim, o jiu-jitsu seus está sentimentos. crescendo e cada vez mais federações, e as federações cada vez fazendo mais eventos e querendo tirar o prejuízo que tiveram na pandemia. Então, está uma disputa. É só na arena que a gente faz evento, cara. Agora entrou CBJJ, JJD, JJ. Cara, trocentas federações, Todo mundo campeonato de fazendo jiu-jitsu na mesma, todo né? final de semana na mesma arena. É um problema isso, é um problema assim, não é legal, cara. Não é legal Nós para temos poucos lugares bons para Exato. Aí serem você feitos os cobra campeonatos. profissionalismo, cara, a gente tenta, de alguma maneira, dar um cinturão para poder aquela pessoa ter uma visibilidade melhor no patrocinador, na mídia social e tal, dar uma premiação em dinheiro justa para o atleta, mas entendendo que o risco do financeiro do evento é enorme, porque os patrocinadores não botam dinheiro. E você sabe disso. Sim. Os patrocinadores de jiu-jitsu querem só permuta e tal, é dificílimo, É assim. porque tem uma questão nisso, né? Quando você fala de patrocinador de jiu-jitsu, porque nem todos os patrocinadores que estão no campeonato são do jiu-jitsu, mas os que são, eu vejo uma coisa muito grave do mundo da luta em geral, não só do jiu-jitsu, mas que é o seguinte: o praticante, o simpatizante, que seja,
ele não consome o produto do jiu-jitsu, o produto. Hoje até mais. Graças a Deus, hoje até a gente está avançando com isso. Mas era uma coisa que não se sustentava. Então ficava difícil para uma empresa de pequeno, médio porte chegar e fazer qualquer tipo de investimento numa competição. Então, primeiro a gente não tem, pelo fato de ter várias federações, a gente não tem uma estatística fidedigna do tamanho do jiu-jitsu, do perfil do... Porque cada um tem uma informação e não compartilha essa informação. Então a gente não tem como passar para as pessoas o real tamanho do jiu-jitsu, o impacto do jiu-jitsu na sociedade. Então a gente não consegue atrair outras empresas de fora do gueto do jiu-jitsu. E as empresas do gueto do jiu-jitsu também, cara, acabam oferecendo sempre a mesma coisa. Então fica um mercado saturado da mesma coisa, um querendo ganhar... Aí cada um cobrando menos que o outro, não agrega valor e não consegue destinar uma parte da verba para o marketing esportivo. Porque, porra, ele não tem margem para isso.